vamos falar de um dos criminosos mais conhecidos aqui no Brasil. Todos acompanharam ele em plena pandemia. Um assassino, maníaco, estuprador, entrava na casa das vítimas e fazia o que quiser. Ele mesmo, Lázaro Barbosa. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Fluxo Urbano. Aqui é o Alan Melo apresentando crimes urbanos, isso mesmo galera. Pessoal, eu venho aqui trazer esse conteúdo que já estamos preparando há muito tempo sobre o Lázaro Barbosa. Eu vou tentar ser o mais direto possível, ser o menos sensacionalista. Eu sei que aconteceu muitas coisas que o pessoal falava até que era sobrenatural, mas a gente não vai colocar isso, a gente vai mostrar o crime na íntegra, como fosse um true crime, trazendo aqui para vocês tudo em resumo que aconteceu sobre esse crime. Galera, se você já conhece o nosso conteúdo, por favor, curte aí, deixa seu comentário, um próximo crime que você queira que a gente fala. E se puder, se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí e coloca todos. Vamos lá falar desse crime aí pesado. Ele nasceu na Bahia, em Barra dos Mendes, em 27 de agosto de 1988. Lázaro era de família pobre e muito violenta, onde sofria constantes abusos físicos e psicológicos do seu pai alcoólatra, que também batia muito em sua mãe. Em uma das ocasiões, ele foi espancado tão brutalmente pelo seu pai que acabou tendo uma hemorragia. Com medo, ele correu para a casa da sua avó materna, que era a única pessoa que o amava e o protegia muito. Porém, ao ver o estado do seu neto, ela ficou tão abalada que acabou tendo um infarto e morrendo. Seu pai, então, o culpando pela morte dela, aonde ainda aumentou a sua crueldade com o Lázaro. Algum tempo depois, seu pai e sua mãe acabaram se separando e morando em outro estado. Na madrugada de 17 de novembro em BH, um homem chamado Lázaro tenta invadir a casa de uma mulher que ele conhecia. Ele portava uma espingarda e tentou entrar pelo basculhante do banheiro. Mas a mulher acordou com um barulho e se assustou. Ela estava com seu filho pequeno e ficou com medo de abrir a porta. Lázaro insistiu e tentou arrombar a porta, mas a mulher gritou por socorro. Um vizinho chamado Carlito, que era amigo de infância de Lázaro, ouviu os gritos e foi ver o que estava acontecendo. Ele tentou convencer o maníaco a desistir da invasão, mas eles acabaram discutindo e brigando, onde Lázaro atirou em Carlito, o matando na hora. Barbosa se arrependeu de ter matado seu amigo, mas não se conteve e foi atrás do irmão de Carlito, Pedro Manuel, para acertar uma antiga rixa. Pedro Manuel tinha o denunciado Lázaro por uma tentativa de estupro de uma criança que era neta de seu irmão. Há anos atrás, ele confessou o duplo homicídio e se entregou à polícia na época, alegando que agiu por impulso após uma discussão. De acordo com o Ministério Público da Bahia, que divulgou as informações ao portal Bahia Notícias, Lázaro escapou do complexo policial de Iricê em 2009, sem passar pelo tribunal. Nesse mesmo ano, na noite de 15 de novembro, Lázaro e seu irmão fizeram um ataque brutal a uma chácara que também era um bar, perto do Córrego das Corujas, no INCRA 9. Eles renderam 6 pessoas que moravam lá com uma pistola e uma espingarda, e a espancaram exigindo dinheiro e armas. Como não conseguiram o que queria, mandaram as vítimas tirarem as roupas e as trancaram em um banheiro. Depois, roubaram R$110 e um celular e sequestraram uma moça de 19 anos, dizendo que ela era muito bonita e que seria feita refém deles. O crime chocou toda a região, levou à condenação dos irmãos em fevereiro de 2011. De acordo com o processo do Ministério Público do Distrito Federal,
A dupla tentou fugir em 2 carros de família, mas os veículos não funcionaram. Então, levaram a jovem até uma área de matagal e a agrediram, ameaçaram e violentaram. Em seguida, ao perceberem a movimentação da polícia, fugiram e abandonaram a moça. A vítima conseguiu voltar para sua casa em cerca de 1h30 depois. Lázaro foi preso no dia seguinte ao crime, enquanto dirigia um carro roubado em Corumbá de Goiás. Ele usou um nome falso ao ser identificado aos policiais, mas acabou sendo descoberto. O acusado negou a participação dos crimes. No entanto, o depoimento anterior à polícia, ele havia confessado. O irmão dele não chegou a ser localizado, mas foi morto aos 18 anos de idade em um acerto de contas em 2011. Um grande detalhe, que as vítimas diziam que o irmão de Lázaro era mais perverso, sádico do que ele, abusava e humilhava suas vítimas. Lázaro foi condenado em 2011 a mais de 15 anos de prisão pelos crimes de 2019 de homicídio duplo. Já em 2013 foi feito o primeiro pedido de progressão de pena. Apesar de um laudo psicológico e contra essa recomendação, em 2014, ele ganhou o direito de cumprir a pena em regime semiaberto, mas não liberaram ele para fazer saídas. No entanto, no ano seguinte, houve um pedido que o preso pudesse sair em um novo exame criminológico. Foi feito. Novamente, o exame não recomendou a saída do preso por risco de reincidência nos crimes anteriores. Embora não tivesse direito, Lázaro foi um dos beneficiados para uma saidinha de Páscoa em 2016 e não retornou. O fugitivo voltou a ser recapturado em março de 2018 pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Águas Lindas da Polícia Civil de Goiás. Segundo nota na época, a equipe policial manteve-se atenta à movimentação de Lázaro, quando então perceberam que era o momento certo para executar sua prisão. Obtiveram êxito na missão. 4 meses depois, ele fugiu da prisão pelo teto da cela. 5 presos fugiram naquele dia, porém apenas Lázaro não foi capturado. Desde então, a polícia voltou às buscas pelo criminoso, que continuou praticando delitos na região. Em 2020, ele invadiu uma chácara em Santo Antônio dos Descobertos, em Goiás, onde no local ele desligou a energia elétrica e trancou os moradores e convidados em um quarto. Sua intenção era levar as armas e celulares. Nesse crime, ele acertou um idoso na cabeça com um machado por não obedecer suas ordens, deixando o senhor com sequelas até hoje. Em 2020, foragido da justiça e vivia como um nômade, percorrendo as cidades de Goiás e Brasília, usando nomes falsos. Trabalhava de maneira informal, com obras, segurança e também atuava como capanga para alguns fazendeiros das regiões. Ele acabou se relacionando com 2 mulheres. A primeira teve um filho e a segunda uma filha. Essas mulheres falavam que Lázaro era muito atencioso, trabalhador, um grande traço de um psicopata que simula muito bem para as pessoas no seu ciclo social. Em maio de 2021, Lázaro foi reconhecido por uma vítima de um assalto que ele havia cometido em 2018. Acabou se escondendo e saindo do rastro da polícia novamente. Na madrugada de 9 de junho de 2021, um horror inimaginável acontece. Cleonice Marques, uma empresária de 43 anos, liga para o seu irmão pedindo por ajuda, pois alguém estava tentando invadir a sua casa, no INCRA 9 de Celândia, em Brasília. Mas ele não chegou a tempo para salvá-la. Quando ele entrou na casa, viu o cunhado e 2 sobrinhos esfaqueados e ensanguentados no chão. O marido, Cláudio Vidal, de 48 anos, ainda estava vivo e disse suas últimas palavras. Levaram ela, levaram a Cleonice. Os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo, de 15 anos, já estavam mortos. 3 dias depois, o corpo de Cleonice foi encontrado nu e com um tiro na nuca.
com marcas de abusos, torturas no córrego das Corujas, no meio do matagal. No mesmo dia, os papilocopistas da Polícia Civil do Distrito Federal conseguiram identificar as impressões digitais deixadas pelo principal suspeito no local do crime. As marcas estavam na parte interna da porta da residência, o que corroborava na hipótese que Lázaro Barbosa, de 32 anos, um fugitivo da justiça com várias passagens por homicídio, estupro, roubos e latrocínios, teria participado desse ato criminoso. Em uma ligação telefônica, Lázaro confessa à sua ex-esposa que estava envolvido no crime, mas que não agiu sozinho. Ele disse que o grupo que o acompanhava sequestrou Cleonice e cometeu todas as atrocidades contra ela na mata. Ele invadiu várias casas na região de Cocalzinho, de Goiás, roubando dinheiro, armas, munição e celulares. Ele também obrigava suas vítimas a se despirem e a prepararem comida para ele, um comportamento muito bizarro. Muitos moradores da região fugiram de suas propriedades, deixando tudo para trás, inclusive os animais domésticos e o gado. Isso facilitou a ação de Lázaro, que se escondia nas casas abandonadas sem ser percebidos. As autoridades do Distrito Federal montaram uma grande operação para capturá-lo, envolvendo a Polícia Civil, os bombeiros militares e outras forças de segurança. A Polícia Civil tentou rastreá-lo pelo celular de Lázaro, mas ele mudava constantemente de local. Ora aparecia em Ceilândia, no Distrito Federal, ora em Águas Lindas, em Goiás, dificultando a localização do psicopata. Uma das hipóteses da polícia é que Lázaro Barbosa tinha o apoio de Emi Caetano Evangelista, um fazendeiro de 74 anos que morava em Águas Lindas. Segundo um dos seus empregados, ele viu Lázaro comendo na área externa da fazenda, mas não disse nada. O fazendeiro foi preso depois que moradores da região o denunciaram. Há uma teoria que Lázaro era um pistoleiro contratado pelo fazendeiro para assustar as pessoas e diminuir o valor dos imóveis da área, mas isso é apenas uma especulação, pois nada foi comprovado ainda. Lázaro, depois de 20 dias fugindo e atravessando centenas de propriedades, resolve ir até o bairro de Itamaracá, em Águas Lindas, onde sua ex-esposa morava com seu filho na casa da sua ex-sogra. Ele queria se despedir deles antes de fugir para outro lugar, mas foi flagrado por uma câmera de segurança de uma casa no bairro, e a polícia percebeu que ele estava mancando e ferido de uma das pernas. Dezenas de viaturas e 2 helicópteros iniciaram uma perseguição ao criminoso, que tentou se esconder na mata para despistar a polícia. Porém, na manhã seguinte, ele foi localizado perto de um córrego e entrou em confronto com os policiais e foi baleado 38 vezes. Ele foi socorrido pela SAMU, mas chegou morto no hospital. Mais de 250 agentes participaram dessa missão, incluindo policiais militares, civis, penais, federais e rodoviários federais. No dia 14 de março de 2023, um túmulo de Lázaro Barbosa foi violado no cemitério de Cocalzinho, em Goiás. Alguém cavou a terra até chegar ao caixão, mas não conseguiu abri-lo. O delegado Kleber Júnior e um médico legista confirmaram que nenhum resto mortal foi levado. A responsável pelo ato foi uma garota de 15 anos que convenceu seu namorado de 21 anos a ajudá-la a desenterrar Lázaro. Ela disse que vinha tendo sonhos com ele há dias e que Lázaro pedia socorro, dizendo que ainda estava vivo dentro do caixão. O delegado disse que não poderia acusá-la pelos crimes, pois ela não tinha condições mentais de responder pelos seus atos, e foi levada para um hospital psiquiátrico. Então, galera, tá aí o resumo da vida do psicopata Lázaro Barbosa, onde que botou o terror
no Brasil inteiro, principalmente, né, no Distrito Federal. Galera, agradecido a todos aqueles que chegaram até o final. Por favor, se puderem dar aquela força curtindo, comentando, dando ideias. A gente sempre tá aí, ó, para receber ideias, poder trazer o melhor conteúdo para você de maneira profissional, inteligente, respeitosa e sem sensacionalismo. Espero que tenha agradado aí vocês. Aquele que não é inscrito, por favor, se inscreve, tá bom? E se vocês quiserem ver mais vídeos de exploração urbana, de crime, história de terror e outros tipos de conteúdo que a gente vem trazendo, ó, deixa esses 2 vídeos aqui para vocês. Tá bom, galera? Tamo junto. Segue o fluxo.